Imagine um mundo onde os relâmpagos sobem da terra para o céu, onde pedras rastejam sozinhas pelo deserto, deixando sulcos longos e misteriosos, e das profundezas do oceano ecoa um som que nenhuma criatura conhecida pela ciência poderia emitir. Parece um argumento de filme de ficção científica? Nada disso. Esta é a nossa realidade. Hoje, vamos falar sobre os 30 fenômenos naturais mais inacreditáveis, aqueles perante os quais a ciência moderna simplesmente não consegue explicar. Estamos habituados a acreditar que tudo tem uma explicação lógica, mas o nosso planeta prova o contrário. Prepare-se. Estamos prestes a embarcar numa viagem pelos recantos mais enigmáticos do mundo e da ciência, para observar aquilo que ainda está para lá da compreensão humana. Garanto-lhe que alguns destes fenômenos o farão questionar tudo o que pensava saber sobre o nosso mundo. Antes de começarmos, vamos parar um momento para pensar sobre como funciona a ciência. Os cientistas observam, criam hipóteses, realizam experiências e tiram conclusões. Foi este método que nos permitiu viajar para o espaço e decifrar o genoma humano. Mas o que acontece quando um fenômeno é impossível de replicar em laboratório? Quando ele surge de forma espontânea, sem aviso, e não deixa praticamente nenhum rasto? Nestes casos, a ciência depara-se com um muro. E a resposta mais honesta que um cientista pode dar é: eu não sei. Mas é precisamente este não sei que funciona como o motor do progresso, forçando-nos a procurar novas abordagens e a repensar velhos dogmas. Os fenômenos sobre os quais vamos falar hoje não são meras curiosidades. São desafios lançados pela natureza à inteligência humana. São esses mistérios que nos demonstram quão pouco sabemos, na verdade, sobre a nossa própria casa, o planeta Terra. Começamos por um fenômeno que, ao mesmo tempo, nos aterroriza e nos fascina: o relâmpago globular. É uma esfera luminosa que flutua no ar, surgindo geralmente durante as tempestades, mas, por vezes, até mesmo com o céu limpo. Testemunhas oculares descrevem-no como uma esfera do tamanho de uma laranja a uma bola de futebol, podendo ter cores brancas, amarelas, laranjas ou até azuis. O seu movimento é caótico, pode atravessar paredes e janelas e depois desaparece silenciosamente ou explode com um estrondo ensurdecedor. Durante centenas de anos, o relâmpago globular foi considerado ficção, uma alucinação ou apenas uma história popular. No entanto, o número de testemunhos, vindos de pilotos, marinheiros e pessoas comuns, tornou-se tão vasto que ignorá-los era impossível. Em 2012, cientistas chineses conseguiram até filmá-lo acidentalmente e analisar o seu espectro. Mas isso apenas adicionou mais mistérios ao caso. E o problema principal é que nenhuma das hipóteses atuais consegue explicar completamente todas as propriedades deste fenômeno. Existe a teoria do silício em combustão, que é libertado do solo após um relâmpago comum. Há também a versão de plasma contido pelo seu próprio campo magnético. Alguns chegam mesmo a falar em antimatéria ou em buracos negros microscópicos. Mas como podemos explicar que o raio-bola atravessa o vidro sem deixar vestígios? Como pode existir durante vários minutos, enquanto o plasma laboratorial dura apenas frações de segundo? E por que é que, por vezes, se comporta como se tivesse consciência, contornando os obstáculos? A ciência ainda não conseguiu dar uma resposta clara a estas perguntas. É possível que estejamos a lidar com uma forma de energia completamente nova, da qual ainda nada sabemos. Para ilustrar este segmento, podemos mostrar uma simulação gráfica recriando o movimento do raio-bola dentro de uma casa, e o vídeo capturado pelos cientistas chineses. Agora, imagine que vive numa cidade pacata, mas ouve constantemente um zumbido de baixa frequência. Os seus vizinhos não o ouvem, os aparelhos não o detetam, mas ele está a levá-lo à loucura. Isto não é o enredo de um filme de terror, mas sim uma realidade para alguns habitantes da Terra. Este fenômeno
É conhecido como o Zumbido de Taos, em homenagem à cidade de Taos, no Novo México, onde foi registrado pela primeira vez em grande escala. Contudo, sons anômalos semelhantes são registrados em todo o mundo, em Inglaterra, na Escócia e na Austrália. Descrevem-no como o roncar de um motor a diesel em ponto morto. Só é audível no interior dos edifícios e principalmente durante a noite. O mais estranho é que apenas uma pequena percentagem da população, cerca de 2%, o consegue ouvir. Isto levou os cientistas a sugerir inicialmente que o problema seria de natureza psicológica ou fisiológica, por exemplo, acúfenos, mas essa teoria foi rapidamente refutada. As pessoas que ouvem o zumbido num local deixam de o ouvir quando se mudam para outro. Investigaram-se todas as fontes possíveis: linhas de alta tensão, instalações industriais, gasodutos, atividade sísmica e até comunicações militares de frequência ultra-baixa. Nenhuma explicação se encaixava. O zumbido não tem uma fonte definida e a sua intensidade não depende da hora do dia ou das condições meteorológicas. Alguns investigadores sugerem que estas pessoas possuem uma audição anormalmente sensível e captam infrassons, que são inaudíveis para a maioria de nós. Mas qual será a sua origem? Será o movimento das placas tectônicas, fenômenos atmosféricos, ou algo totalmente fora do comum? Por enquanto, o mistério do zumbido da Terra continua por desvendar, e para aqueles que o ouvem, é uma tortura diária, sem explicação ou alívio. Vamos até a Noruega, ao Vale de Hesdalen. Este local ficou mundialmente famoso devido a outro fenômeno misterioso: as luzes de Hesdalen. Desde o início dos anos 80 do século passado, luzes estranhas e errantes são regularmente observadas por lá. Elas podem ser tão brilhantes quanto um holofote, ou bastante tênues. Podem permanecer estáticas no ar durante horas, ou atravessar o céu a uma velocidade vertiginosa. A sua cor varia do branco ao amarelo e ao vermelho. Às vezes, são bolas solitárias. Noutras ocasiões, são grupos inteiros de objetos a moverem-se de forma sincronizada. Naturalmente, as primeiras hipóteses falavam em aeronaves, balões meteorológicos ou até mesmo em testes militares secretos. No entanto, investigações rigorosas conduzidas no local desde 1983, usando radares, câmaras e espectrômetros, não conseguiram confirmar esta versão. As luzes não se parecem com nenhuma aeronave conhecida. Elas podem surgir e desaparecer subitamente, mudando de forma e trajetória de voo. Uma das hipóteses científicas sugere que o vale é rico em depósitos de zinco e cobre, de um lado, e ferro do outro. O rio que corre no meio atua como um eletrólito, criando uma gigantesca bateria natural. Esta bateria conseguiria ionizar o ar e criar plasmóides. Embora pareça muito científico, esta teoria não explica o comportamento complexo e aparentemente intencional das luzes, nem a sua capacidade de pairar no mesmo local ou de se moverem contra o vento. Outra teoria aponta para a combustão de poeira contendo escândio, mas, tal como a anterior, também não explica todos os aspectos. Enquanto os cientistas levantam hipóteses, o Vale de Hesdalen continua a ser um laboratório natural ao ar livre, onde é possível observar algo que ultrapassa os limites da física moderna. Como exemplo ilustrativo, servem as fotografias e vídeos reais das luzes de Hesdalen, capturados pelas estações de monitorização automáticas. Viajemos até a Tailândia, mais especificamente ao rio Mekong, onde um espetáculo surpreendente se desenrola todo ano, no final de outubro. Centenas, talvez milhares, de bolas de fogo avermelhadas emergem da água. Elas sobem silenciosamente no ar, alcançando entre 20 e 30 metros de altura, e desaparecem em poucos segundos. Os moradores locais chamam esse fenômeno de bolas de fogo do Naga, e acreditam que são liberadas pela mítica serpente Naga, que vive no fundo do rio, celebrando o fim do jejum budista.
Este evento atrai milhares de turistas anualmente. Naturalmente, os cientistas tentaram encontrar uma explicação racional para o ocorrido. A teoria mais popular sugere que as bolas são resultado da ignição do gás metano, que sobe do leito do rio devido à decomposição de sedimentos orgânicos. Em uma época específica do ano, quando a pressão e a temperatura atingem as condições ideais, as bolhas de gás entrariam em autocombustão ao entrar em contato com o oxigênio. Essa versão parece plausível, mas possui falhas significativas. Primeiro, a autocombustão do metano em mistura com oxigênio requer condições muito específicas, difíceis de imaginar na natureza nessa escala. Segundo, porque isso acontece apenas em um local específico e em apenas uma época do ano. O rio Mekong é imenso e há sedimentos orgânicos por toda parte. Terceiro, as testemunhas oculares afirmam que as bolas não têm cheiro nem emitem fumaça, o que é incomum para metano em combustão. Houve outras hipóteses, como o fosfina, um gás que pode de fato se auto-incendiar, mas a sua concentração na água do rio é considerada insignificante. Há também uma teoria da conspiração que diz que soldados do Laos vizinho estariam disparando balas traçantes para atrair turistas. No entanto, essa versão não se sustenta, já que o fenômeno era observado muito antes do surgimento desse tipo de armamento. O que seria, afinal? Um fenômeno geoquímico único ou algo totalmente diferente? O mistério das bolas de fogo do Naga ainda aguarda uma solução. Visualmente, podem ser mostradas imagens hipnotizantes do festival, com centenas de luzes subindo sobre o rio. Já ouviu falar da gelatina estelar? É uma substância misteriosa, de textura gelatinosa, que por vezes é encontrada no solo após chuvas meteóricas. É semi-transparente, evapora-se depressa e não deixa rasto. Existem referências a este fenômeno em textos que datam do século XIV. Ao longo dos séculos, foi designada por vários nomes, como gelatina astral ou geleia celestial, e o seu aparecimento esteve sempre ligado à queda de algo vindo do firmamento. A ciência moderna encara este fenômeno com ceticismo. Não existe um termo científico oficial para o descrever. A explicação mais aceite é que esta substância não é de origem cósmica, mas sim puramente terrestre. Por exemplo, podem ser ovas expelidas por anfíbios, como rãs ou sapos. Estas ovas, ao entrarem em contato com a umidade, incham e transformam-se numa massa gelatinosa. Predadores, como aves, ingerem o anfíbio, mas regurgitam as ovas porque são venenosas ou simplesmente intragáveis. Outra versão aponta para os mixomicetos, um tipo especial de fungo que, em certas condições, é capaz de formar massas gelatinosas semelhantes. Ambas as versões parecem lógicas, mas falham em explicar o ponto principal. Por que é que as pessoas encontram esta substância especificamente após um fluxo de meteoros? Será uma mera coincidência? É possível. No entanto, em 2013, quando amostras desta gelatina foram enviadas para análise ao Museu de História Natural de Londres, os cientistas não conseguiram identificar o ADN de nenhum organismo conhecido. A conclusão foi que se tratava de algo estranho. Mas o que exatamente, ninguém conseguiu determinar. Então, o que será isto? Serão vestígios de vida extraterrestre? Um organismo terrestre desconhecido pela ciência? Ou apenas o resultado de uma imaginação fértil combinada com uma série de coincidências? A questão permanece em aberto. Para ilustrar, poderíamos mostrar fotografias da suposta gelatina estelar e compará-las com ovas de rãs e mixomicetos, permitindo ao espectador tirar as suas próprias conclusões sobre as semelhanças e as diferenças. Começamos por tocar num dos temas mais controversos e arrepiantes: a combustão humana espontânea, CHE. Trata-se de um fenômeno alegado, onde o corpo humano se incendeia e se consome sem uma fonte de fogo externa visível. Há séculos que circulam histórias sobre isto. O cenário típico é sempre o mesmo. A pessoa é encontrada na sua casa,
O seu corpo está quase totalmente reduzido a cinzas, mas os objetos circundantes, mesmo os mais inflamáveis, como jornais ou vestuário, permanecem intactos. Muitas vezes, só restam os pés ou parte do tronco da vítima. A comunidade científica, na sua esmagadora maioria, considera isto um mito. A explicação principal é o chamado efeito pavio. Segundo esta teoria, a fonte de ignição é algo externo, um cigarro, uma vela, uma faísca da lareira. A roupa da vítima fica encharcada pela gordura corporal subcutânea derretida e começa a funcionar como o pavio de uma vela, ardendo de forma lenta e prolongada, a uma temperatura relativamente baixa. Isto justifica o facto de o corpo ser reduzido a cinzas, enquanto o resto da divisão permanece intacto. Esta teoria tem sido validada através de experiências realizadas com carcaças de animais. No entanto, os defensores da versão da combustão espontânea ainda levantam questões. Primeiro, para que os ossos se incinerem completamente, é necessária uma temperatura superior a 1000 graus, semelhante à de um crematório. O efeito pavio não atinge essa temperatura. Então, como se explica que das vítimas, muitas vezes, apenas reste um punhado de cinzas? Segundo, como explicar os casos em que não foi encontrada absolutamente nenhuma fonte externa de fogo? E por que razão isto acontece maioritariamente a idosos que vivem sozinhos? Embora o efeito pavio seja a explicação mais provável, alguns detalhes nos casos documentados continuam a suscitar controvérsia e impedem o encerramento total deste tema sombrio. Para ilustrar delicadamente este segmento, pode-se usar diagramas que mostrem o efeito pavio e gravuras antigas que retratam os alegados casos de autocombustão, evitando sempre fotografias reais chocantes. Vamos mergulhar nas profundezas do oceano. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, dos Iuneiriwa, registrou um misterioso som de ultrabaixa frequência. O som era incrivelmente potente, captado por sensores separados por uma distância de 5.000 quilômetros. Batizado de bloop, durou cerca de 1 minuto. As suas características lembravam um ser vivo, mas a sua potência excedia em várias vezes a que pode ser produzida pelo maior animal da Terra, a baleia azul. Os cientistas estavam completamente perplexos. Não há nenhuma criatura marinha conhecida que seja capaz de emitir um som com tamanha intensidade. Este mistério gerou inúmeras hipóteses, desde as mais fantásticas, como um monstro marinho gigante, ao estilo do Cthulhu de Lovecraft, até as mais científicas. Inicialmente, os especialistas inclinavam-se para a ideia de que o som teria origem biológica. Mas que criatura o emitiria? Uma lula ou uma baleia gigante ainda desconhecida pela ciência, escondida nas profundezas inacessíveis? No entanto, mais tarde, em 2005, surgiu uma teoria mais prosaica, mas consideravelmente mais provável. Os cientistas levantaram a hipótese de que o bloop seria o som do que é conhecido como iceberg quake, o ruído de gigantescos glaciares a rachar e a partir-se quando se separam da Antártida. O perfil acústico de um evento como este é extremamente parecido com o sinal que foi gravado. Esta versão é hoje considerada a mais sólida. Contudo, esta explicação não é 100% comprovada. Alguns especialistas ainda têm dúvidas de que um glaciar possa produzir um som com características de frequência tão específicas que parecem ser mais compatíveis com um sinal biológico. O mistério do bloop é um exemplo claro de como ainda sabemos pouco sobre o nosso próprio oceano. Mesmo que o som tenha sido apenas o de um glaciar, o facto de poder ter sido confundido com a voz de um monstro gigante atesta a potência e a natureza misteriosa do mundo subaquático. Subamos das profundezas do oceano até ao alto, nos céus da Austrália. É ali, no Golfo da Carpentária, que se pode testemunhar um dos fenômenos meteorológicos mais raros e espetaculares. A glória da manhã, Morning Glory. Trata-se de nuvens longas e tubulares,
que podem atingir milhares de quilômetros de comprimento e até 2 quilômetros de altura. Deslocam-se a velocidades que chegam aos 60 quilômetros por hora e surgem frequentemente em grupos, uma após a outra, parecendo ondas gigantes no céu. Normalmente, estas formações ocorrem a apenas 100 a 200 metros acima do solo. Este fenômeno tornou-se um culto entre os pilotos de planadores, que viajam de todo o mundo para conseguir cavalgar estas ondas celestes. Mas o que é isto do ponto de vista científico? Não há uma resposta definitiva. A glória da manhã é um tipo da chamada onda solitária, ou solitão. É uma onda que se propaga sem alterar a sua forma. No entanto, o mecanismo exato da sua formação ainda não está totalmente claro. A principal hipótese relaciona-o com as condições geográficas singulares do Golfo da Carpentária. As brisas marítimas de ambos os lados da península de Cape York colidem, gerando uma onda na atmosfera. Durante a noite, quando o ar arrefece e desce, esta onda fica aprisionada numa camada de inversão e começa a mover-se para sudoeste. Este modelo explica muitos aspectos, mas não todos. Por exemplo, por que é que a glória da manhã aparece, por vezes, noutras partes do mundo onde não existem condições tão singulares? E por que é tão difícil de prever? Apesar da modelação computacional e de décadas de observação, os meteorologistas ainda não conseguem dizer com 100% de certeza quando e onde a próxima glória aparecerá. Este belo e majestoso fenômeno lembra-nos que a atmosfera terrestre é um sistema complexo e dinâmico, sempre cheio de surpresas. Para ilustrar, vídeos e fotografias de tirar o fôlego de planadores a voar ao longo destas gigantescas paredes de nuvens da glória da manhã são a escolha perfeita. Regressamos agora à Terra e a fenômenos que são muito mais assustadores. As luzes de cismo. São fenômenos luminosos invulgares que se observam no céu, antes, durante ou após os sismos. As descrições variam bastante, desde flashes de luz curtos, semelhantes a relâmpagos, a esferas luminosas que pairam no ar, e até mesmo clarões coloridos que nos fazem lembrar a aurora boreal. Há referências a estes fenômenos em textos da antiguidade, mas durante muito tempo, os geólogos encararam-nos como pura ficção, ou como uma interpretação errada de eventos normais, como, por exemplo, as faíscas causadas por um curto-circuito nas linhas de alta tensão. No entanto, com o surgimento de câmaras de vigilância, o número de casos documentados tornou-se inegável. Por exemplo, durante o sismo no Peru, em 2007, e também em Áquila, Itália, em 2009, o céu foi iluminado por clarões intensos, e esses momentos ficaram registrados em vídeo. Atualmente, a existência das luzes de sismo é reconhecida pela comunidade científica, mas a sua natureza exata continua a ser um mistério. Existem várias hipóteses em consideração. Uma delas sugere que, durante a compressão de certos tipos de rocha, como o basalto, são geradas poderosas cargas elétricas. Estas cargas podem então emergir à superfície e ionizar o ar, provocando o fenômeno de luminescência. Uma outra teoria aponta para a libertação de gases, como o radão, que escapam das falhas da crosta terrestre. Estes gases, quando misturados com o ar, podem entrar em combustão ou brilhar. O problema reside no facto de que as luzes não são observadas em todos os sismos. Não existe, para já, uma correlação clara entre o seu surgimento, o tipo de rocha ou a intensidade dos abalos. Se os cientistas conseguissem desvendar o mecanismo exato deste fenômeno, seria possível utilizá-lo como um potencial indicador de uma catástrofe iminente. Mas, por enquanto, isto não passa de uma esperança, e as luzes de sismo continuam a ser um presságio temível e misterioso. Inclusivamente, podem ser utilizadas gravações reais do brilho no céu durante sismos em diversos países, como ilustração. Já alguma vez viu milhares de pássaros a moverem-se no céu como se fossem um organismo vivo e unificado.
Este fenômeno chama-se murmuração e é mais frequentemente observado em estorninhos, bandos enormes que chegam a ter dezenas ou até centenas de milhares de aves, criam padrões aéreos incríveis e em constante mutação. Eles contraem-se num aglomerado denso, esticam-se numa fita comprida e mergulham e sobem com uma sincronia impressionante. É um dos espetáculos mais hipnotizantes do mundo natural. E, no entanto, ainda não tem uma explicação científica completa. Claro que os biólogos têm as suas hipóteses de trabalho. A principal delas sugere que este comportamento é um mecanismo de defesa contra predadores, como falcões. A massa enorme e em movimento imprevisível confunde o predador, tornando difícil focar-se num único alvo. Além disso, estar num grupo grande reduz o risco individual de ser apanhado. A murmuração também pode ajudar as aves a trocar informações sobre locais de dormida ou alimentação e a aquecerem-se antes de pernoitar. Mas a grande questão é: como conseguem atingir esta coordenação incrível? Cada ave reage ao movimento dos seus vizinhos mais próximos, e esta interação espalha-se por todo o bando, como uma onda. Modelos computacionais mostraram que, para criar padrões complexos, basta que cada ave observe apenas 6 a 7 vizinhos. Mas como conseguem evitar colisões com tamanha densidade e velocidade? A reação de cada ave tem de ser praticamente instantânea. Alguns cientistas sugerem a existência de mecanismos de percepção ainda não estudados nas aves, que lhes permitem atuar como uma entidade única. A murmuração é um exemplo vívido de como regras de interação simples, a nível individual, podem levar a um comportamento de grupo incrivelmente complexo e belo. Ou vídeos impressionantes de murmurações de estorninhos ao pôr do sol seriam a melhor ilustração para este segmento. Vamos agora falar de um fenômeno que parece ter saído das páginas de textos bíblicos: as chuvas de sangue. Imagine que, em vez de água transparente, começam a cair do céu gotas de cor escarlate ou castanha avermelhada. Isto não é uma metáfora. Estas chuvas ocorreram repetidamente em várias partes do mundo ao longo da história, provocando um terror supersticioso nas populações. A ciência, claro, há muito que encontrou uma explicação para isto, embora, como se verá, esta não se aplique a todos os casos. A causa mais comum e lógica são as impurezas. Ventos fortes podem arrastar para a atmosfera poeira avermelhada ou areia dos desertos, como o Saara. Esta poeira mistura-se com as nuvens de chuva e tinge as gotas de água. É por isso que as chamadas chuvas de sangue ocorrem periodicamente no sul da Europa, e a análise revela sempre a presença de areia de África na sua composição. Outra causa possível são os esporos de algas microscópicas ou líquenes de cor vermelha. Poderíamos pensar que o mistério está resolvido. Mas, em 2001, no estado indiano de Kerala, choveu intensamente com a cor vermelha durante 2 meses. Os habitantes locais recolheram esta água, que parecia sangue. Quando os cientistas a analisaram, ficaram em choque. A água continha estranhas partículas vermelhas, semelhantes a células biológicas, mas completamente desprovidas de ADN. Não se assemelhavam a pó, nem a quaisquer espécies de algas conhecidas. Mais surpreendente ainda, estas partículas conseguiam replicar-se mesmo em temperaturas extremas, até 300 graus Celsius. De onde vieram? As hipóteses foram as mais arrojadas, desde a origem extraterrestre, alegando que as partículas foram trazidas para a atmosfera pela explosão de um meteoro, até a uma forma de vida desconhecida. Os debates sobre o fenômeno indiano continuam até hoje. Este caso demonstrou que mesmo um fenômeno aparentemente resolvido há muito tempo pode ter aspectos completamente inesperados e misteriosos. Para ilustrar, poderíamos mostrar fotografias da água vermelha de Kerala e mapas que rastreiam o caminho da poeira do Saara até a Europa. Deixando as chuvas cor de sangue para trás, vamos agora falar de pedras que parecem ter vida própria. No Vale da Morte, na Califórnia,
fica o lago seco Racetrack Playa. Seu leito de argila é perfeitamente plano e liso. Espalhadas por este chão, encontram-se centenas de pedras, desde as mais pequenas até enormes rochas que pesam centenas de quilos. O mais surpreendente é que estas pedras deixam para trás sulcos longos e nítidos. As pedras movem-se, sozinhas, sem intervenção humana ou animal. Este fenômeno, conhecido como pedras deslizantes, foi um mistério durante quase 100 anos. As pessoas criaram todo o tipo de teorias. Alguns falavam de ventos fortes, outros de deslocamento do solo, outros ainda de campos magnéticos. Houve até versões fantásticas que envolviam extraterrestres. O problema é que ninguém nunca tinha testemunhado o processo de movimento em si. As pedras só se moviam quando ninguém estava a olhar, geralmente uma vez a cada poucos anos. Em 2014, um grupo de cientistas pareceu finalmente ter desvendado o enigma. Eles instalaram sensores GPS e câmaras nas pedras. Conseguiram registrar que o movimento ocorre sob uma combinação de circunstâncias muito específicas. Durante o inverno, forma-se no fundo do lago uma fina camada de água da chuva. À noite, essa água congela, criando placas de gelo finas como vidro. Durante o dia, à medida que o sol aquece, o gelo derrete e racha em grandes pedaços. Um vento leve, mas constante, começa a empurrar estas jangadas de gelo, que, por sua vez, movem lentamente as pedras que estão presas a elas. A velocidade de deslocamento é de apenas alguns metros por minuto. Esta descoberta foi uma verdadeira sensação. No entanto, alguns investigadores acreditam que esta teoria não explica todos os casos. Por exemplo, há rastros que fazem curvas acentuadas, ou rastros de pedras que se movem paralelamente e depois divergem em direções diferentes. O modelo das jangadas de gelo nem sempre consegue explicar isto. Portanto, é possível que as pedras deslizantes ainda guardem alguns segredos. Visualmente, este segmento será ilustrado com fotografias impressionantes de Racetrack Playa, mostrando os longos sulcos das pedras no barro rachado. Estamos habituados a ver os raios atingir a Terra vindos do céu. Mas e se o fenômeno for o inverso? Falamos dos chamados raios da Terra, ou raios ascendentes. São descargas elétricas que partem de um objeto alto no solo, como um arranha-céus, uma torre de telecomunicações ou uma turbina eólica, e se dirigem para cima, em direção à nuvem de trovoada. Isto não é apenas uma ilusão óptica. Câmaras de alta velocidade registram claramente que a descarga líder, aquele canal fino e pouco luminoso, se move de facto de baixo para cima. Este fenômeno é muito mais raro do que os raios comuns e só ocorre sob condições específicas. Normalmente, é precedido por um relâmpago comum nas proximidades, que altera subitamente o campo elétrico na área do objeto alto, provocando a descarga ascendente. O mecanismo é, em geral, compreendido, mas continuam a existir mistérios. Por exemplo, os cientistas ainda não compreendem totalmente quais são os processos exatos na nuvem e no solo que despoletam este fenômeno. Por que é que, durante a mesma trovoada e a partir da mesma torre, podem ocorrer tanto raios comuns como raios ascendentes? Que fatores determinam se a descarga será positiva ou negativa? Os raios ascendentes são uma área de investigação ativa, pois representam uma séria ameaça para estruturas elevadas e para a aviação. Estudar este fenômeno ajuda-nos a perceber melhor a complexa física da eletricidade atmosférica e mostra que, mesmo num fenômeno aparentemente tão bem estudado como a trovoada, ainda há muitas lacunas no nosso conhecimento. Para efeitos de ilustração, podem ser usados vídeos em câmara lenta de raios ascendentes a partir do topo de arranha-céus. É um espetáculo incrivelmente impressionante. No coração do deserto do Saara, na Mauritânia, ergue-se uma das estruturas geológicas mais misteriosas do nosso planeta. A estrutura Richat, também conhecida como o Olho do Saara. É uma formação anelar gigantesca, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro
visível até mesmo a partir do espaço. Ela é composta por anéis concêntricos de rochas sedimentares e vulcânicas, assemelhando-se a um alvo ou a um olho colossal. Durante muito tempo, acreditou-se que se tratava de uma cratera de impacto, causada pela queda de um meteorito. Contudo, essa versão nunca foi confirmada. Investigações detalhadas não revelaram quaisquer sinais de impacto. Não foram encontrados minerais específicos, nem vestígios de rochas fundidas a temperaturas e pressões ultra-elevadas. Surgiu então uma teoria alternativa, que hoje é a mais aceite. Segundo ela, o Olho do Saara é um domo, ou anticlinal, que se formou há cerca de 100 milhões de anos. O magma derretido subiu das profundezas da Terra, mas em vez de irromper pela superfície, apenas elevou as camadas superiores de rocha, criando uma bolha gigantesca. Em seguida, ao longo de milhões de anos, a erosão, causada pelo vento e pela água, foi cortando progressivamente o topo desse domo, expondo a sua estrutura anelar interna. Embora esta teoria explique a origem do objeto, existem alguns pontos de interrogação. Primeiro, a forma perfeitamente circular e a simetria impressionante dos anéis são extremamente raras em formações geológicas deste tipo. Em segundo lugar, o mecanismo exato que levou à formação de uma estrutura tão complexa e ordenada ainda não é totalmente compreendido. O Olho do Saara continua a captar a atenção de geólogos e entusiastas de mistérios. As suas fotografias, tiradas por astronautas a partir do espaço, tornaram-se uma das imagens mais icônicas e reconhecidas do nosso planeta. Olhando para as imagens de satélite da estrutura Richat, em diferentes escalas, podemos avaliar a sua grandiosidade e a perfeição geométrica. Imagine campos inteiros, nas grandes altitudes, cobertos por agulhas de gelo que chegam a ter a altura de um ser humano. Não se trata de cenários de um filme de ficção científica, mas sim de um fenômeno real e intrigante conhecido como penitentes. Encontram-se em regiões secas e de grande altitude dos Andes, acima dos 4.000 metros. São formações de gelo pontiagudas, sempre inclinadas na direção do Sol. Receberam o nome de penitentes, devido à sua semelhança com uma procissão de monges, vestidos de branco e usando capuzes pontiagudos. O mecanismo de formação é bastante complexo e ainda gera debate entre os cientistas. Tudo começa com as irregularidades na superfície do manto de neve. Os raios solares, incidindo nestas imperfeições em diferentes ângulos, começam a evaporar a neve de forma desigual. Nas depressões, a luz solar é refletida múltiplas vezes, o que acelera o processo de sublimação, a transição direta do gelo para vapor, sem passar pelo estado líquido. Nas protuberâncias, onde os raios incidem de forma mais tangencial, a evaporação é mais lenta. O resultado é que as depressões se tornam cada vez mais profundas, enquanto as saliências crescem, transformando-se em picos de gelo cada vez mais altos e afiados. Este processo é conhecido como ablação diferencial e é a principal teoria da sua formação. No entanto, esta teoria não explica totalmente por que é que os penitentes só se formam em condições climáticas muito específicas, baixa umidade, temperaturas negativas constantes e radiação solar intensa. Além disso, o papel exato do vento na modelação da sua forma também não está completamente esclarecido. E os cientistas continuam a estudar ativamente este fenômeno, em parte porque estruturas semelhantes podem existir noutros corpos celestes, como Europa, a Lua de Júpiter. Assim, estes monges penitentes terrestres podem ajudar-nos a desvendar os mistérios de mundos gelados distantes. Estas figuras de gelo bizarras erguem-se contra as paisagens montanhosas, oferecendo um espetáculo natural único. E se eu vos disser que existem nuvens que brilham intensamente durante a noite? Não se trata de poluição luminosa das cidades, nem da aurora boreal. Estas são as nuvens notilucentes, as nuvens mais altas da atmosfera terrestre. Formam-se na mesosfera,
a uma altitude entre 75 e 85 quilômetros, muito acima das nuvens de chuva comuns ou dos cirros. Só podem ser vistas ao crepúsculo, quando o sol já se pôs para quem está na terra, mas os seus raios ainda iluminam estas altitudes elevadíssimas. Possuem uma estrutura fina e filamentosa e brilham com uma luz prateada azulada fantasmagórica. Foram registradas pela primeira vez em 1885, após a erupção do vulcão Krakatoa. Inicialmente, pensava-se que o seu aparecimento estava ligado ao pó vulcânico, mas a erupção já passou há muito tempo e as nuvens não desapareceram. Além disso, nas últimas décadas, estas nuvens têm se tornado mais brilhantes e aparecem com maior frequência, deslocando-se para latitudes mais baixas. O que está por detrás disto? Este é o principal mistério. Para a formação destas nuvens, são necessárias duas coisas: vapor de água e núcleos de condensação, partículas minúsculas onde o vapor pode congelar. A esta altitude extrema, a atmosfera é extremamente rarefeita e seca, de onde vem a água e o pó necessários. A teoria principal sugere que o pó meteórico serve como núcleo de condensação e a água é transportada para lá através de complexos processos atmosféricos. Contudo, os cientistas associam o aumento da sua frequência e brilho às alterações climáticas globais. As emissões de metano para a atmosfera levam à formação de vapor de água adicional nas camadas superiores após a sua oxidação. Ou seja, estas nuvens belas e misteriosas podem ser um indicador preocupante da atividade humana. No entanto, isto é apenas uma hipótese, e os mecanismos exatos da sua formação e evolução ainda não estão totalmente elucidados. Como ilustração, seriam perfeitos os vídeos fascinantes em time-lapse, que mostram o movimento das nuvens notilucentes no céu crepuscular. Em 1908, uma região próxima ao rio Tunguska Pedregoso, na Sibéria, foi palco de um evento cujas controvérsias persistem até hoje. Na manhã de 30 de junho, uma gigantesca bola de fogo rasgou os céus da taiga, seguida por uma explosão de uma força colossal. A potência da explosão é estimada entre 10 e 40 megatoneladas de TNT, o que se compara à força da maior bomba de hidrogênio. A onda de choque deu 2 voltas ao redor do globo terrestre. Numa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados, as árvores foram completamente derrubadas. Durante várias noites, uma luminosidade anômala preencheu o céu numa vasta extensão, que ia do Atlântico até a Sibéria Central. O mais estranho é que, no epicentro da explosão, não foi encontrada nenhuma cratera de impacto, nem quaisquer fragmentos de meteorito. Foi isto que deu origem ao Enigma de Tunguska. A principal e mais aceite versão científica sugere que se tratou de um corpo celeste, um asteroide ou o núcleo de um cometa, que se desintegrou e vaporizou totalmente na atmosfera, a uma altitude de 5 a 10 quilômetros. A ausência de cratera e de detritos é explicada precisamente por esta explosão aérea. Esta hipótese esclarece a maioria dos factos, mas não a totalidade. Por exemplo, algumas testemunhas oculares afirmaram que o objeto terá manobrado antes de explodir. Certas investigações apontam ainda para anomalias na composição química de turfeiras e árvores na zona da catástrofe, algo que não se alinha totalmente com a hipótese de um meteorito. Isto deu aso a inúmeras versões alternativas, por vezes as mais fantásticas: a explosão de uma nave alienígena, experiências de Nikola Tesla com a transmissão de energia à distância, a colisão da Terra com um buraco negro microscópico ou com um aglomerado de antimatéria. Embora a comunidade científica se mantenha maioritariamente fiel à hipótese do meteorito, a falta de provas diretas, a própria substância do meteorito de Tunguska, deixa uma pequena margem para a dúvida e torna este evento um dos maiores enigmas do século XX. Para fins de ilustração, podem ser usadas fotografias de arquivo da floresta derrubada, mapas da zona de destruição
e gráficos de computador a simular a explosão aérea do asteroide. Na costa do Japão, na prefeitura de Toyama, é possível observar um fenômeno que parece um verdadeiro milagre. Em certos períodos, geralmente na primavera, milhares de lulas luminosas emergem das profundezas do mar e chegam ao litoral. Estas são as lulas vagalume, ou Watasenia scintillans. O seu tamanho é de apenas cerca de 7 centímetros, mas possuem uma espantosa capacidade de bioluminescência. O corpo inteiro está coberto de órgãos minúsculos, chamados fotóforos, que irradiam uma luz azul e fria. Usam esta luz para comunicar, atrair presas e afugentar predadores, criando flashes ofuscantes. Todas as primaveras, vastos cardumes destas lulas sobem das profundezas do Golfo de Toyama para desovar. As ondas, ao trazê-las para a terra, transformam o litoral num cenário fantástico, um verdadeiro céu estrelado. Os biólogos, em geral, compreendem o mecanismo da bioluminescência. É uma reação química que envolve o pigmento luciferina e a enzima luciferase. Mas o mistério das lulas vagalume não reside apenas nisso. Em primeiro lugar, ainda não é totalmente claro como é que elas controlam a luz com tal precisão, criando sinais luminosos tão complexos. Em segundo lugar, por que é que este fenômeno de massa ocorre especificamente no Golfo de Toyama? Descobriu-se que o Golfo tem um relevo submarino único em formato de V. Um desfiladeiro profundo chega muito perto da costa, e as correntes arrastam as lulas que vivem nas profundezas diretamente para o litoral. Mas por que é que se reúnem aqui em quantidades tão gigantescas, especificamente para a reprodução? Que sinais fazem com que milhões de indivíduos subam simultaneamente da escuridão? O estudo destas criaturas marinhas continua, e cada novo detalhe revela um sistema de comunicação mais sofisticado, baseado numa linguagem de luz que estamos apenas a começar a decifrar. A ilustração perfeita, claro, será feita pelas fotografias e vídeos de beleza incrível da praia noturna em Toyama, brilhando com milhões de luzes azuis. Na Namíbia, no limite do deserto do Namibe, existe um enigma que desafia ecologistas e biólogos. São os chamados círculos de fadas. Em vastas planícies áridas, espalham-se milhões de manchas circulares de terra nua, com diâmetros que variam de 2 a 15 metros, rodeadas por um anel de vegetação mais alta. De uma perspectiva aérea, o solo parece coberto por uma espécie de erupção cutânea gigante. Estes círculos surgem, persistem por décadas e, de repente, desaparecem, sendo engolidos pela vegetação. As lendas locais sugerem que estes são rastros de deuses, ou pontos onde o hálito venenoso de um dragão subterrâneo aniquilou toda a vida vegetal. Contudo, os cientistas propuseram duas grandes teorias concorrentes. A primeira é a dos térmitas da areia. Segundo esta teoria, os círculos são criados por colônias de térmitas da espécie Pesamothermis alocerus. Elas consomem as raízes das plantas no centro, formando uma área despida. Este espaço permite que a água da chuva se infiltre profundamente no solo arenoso e se acumule, formando um reservatório subterrâneo. As térmitas garantem, assim, a sua fonte de umidade. Enquanto isso, a vegetação nas extremidades do círculo beneficia deste reservatório, crescendo e formando um anel exuberante. A segunda teoria é a da auto-organização das plantas. Esta defende que os círculos resultam da intensa competição das plantas por água, num ambiente de escassez extrema. As plantas organizam-se de modo a maximizar o acesso à umidade. As áreas nuas funcionam como coletores de água, que é depois aproveitada pelas plantas mais fortes na periferia. Modelagens computacionais demonstram que esta estrutura pode, de facto, surgir espontaneamente. Durante muito tempo, houve uma verdadeira guerra científica entre os defensores destas duas hipóteses, com cada lado a apresentar as suas provas. Contudo, estudos recentes sugerem que a verdade pode estar nas duas teorias. É provável que as térmitas e a auto-organização vegetal
atuem em conjunto, criando e mantendo estas estruturas singulares. Mas o mecanismo exato da sua interação ainda é objeto de estudo, provando que mesmo num simples pedaço de relva desértica, podem esconder-se complexos enigmas da natureza. Visualmente, podem ser mostradas imagens aéreas dos círculos de fadas e esquemas que ilustram ambas as teorias. Pato alguma vez viu um arco-íris, mas não no formato de arco que conhecemos, e sim como uma faixa perfeitamente reta, pairando no céu. Este fenômeno chama-se arco circunzenital. É um dos fenômenos ópticos atmosféricos mais brilhantes e bonitos que existem, e é frequentemente confundido com um arco-íris invertido. Mas, ao contrário do arco-íris, que se forma pela refração da luz nas gotas de chuva e aparece sempre no lado oposto ao Sol, o arco circunzenital não tem nada a ver com precipitação. Ele surge quando a luz solar é refratada através de minúsculos cristais de gelo hexagonais e planos, que flutuam em nuvens cirrus a altitudes elevadas. Estes cristais têm de estar orientados estritamente na horizontal, agindo como milhões de prismas minúsculos. Além disso, o Sol deve estar a uma altura específica, entre 5 e 32 graus acima do horizonte. Quando a luz atravessa a face horizontal superior do cristal e sai pela lateral vertical, ela se decompõe no espectro. As cores no arco circunzenital são incrivelmente puras e vivas, muito mais brilhantes do que num arco-íris comum. E a ordem é inversa. O vermelho fica na parte inferior e o violeta no topo. Embora a física por detrás deste fenômeno seja, em geral, bem estudada, ele continua misterioso, principalmente pela sua raridade e pelas condições tão específicas exigidas para a sua formação. Por que razão os cristais de gelo se orientam aleatoriamente em algumas nuvens cirrus, mas noutras se alinham numa ordem perfeita? Que processos dinâmicos na atmosfera os forçam a adotar essa posição? A verdade é que ainda não temos uma resposta completa para estas questões. Sempre que esta sorriso do gato de Cheshire, como é por vezes chamado, surge no céu, é um lembrete da complexidade e da ótica surpreendente da nossa atmosfera. Fotos nítidas deste fenômeno raro e belíssimo ilustram perfeitamente a sua forma incomum e a pureza das suas cores. Os vulcões, por natureza, são fenômenos imponentes e majestosos, mas, ocasionalmente, durante uma erupção, assistimos a algo ainda mais espetacular. Os relâmpagos vulcânicos são descargas elétricas potentes que atingem diretamente a coluna de cinzas e fumo que se eleva da cratera do vulcão. É um espetáculo inacreditável, muitas vezes apelidado de trovoada suja. Durante muito tempo, os cientistas debateram-se para entender a natureza deste fenômeno. Sabia-se que estava relacionado com a fricção das partículas, mas o mecanismo exato permanecia um mistério. Hoje, existem várias teorias que, provavelmente, se complementam. A primeira teoria explica os relâmpagos que ocorrem logo perto da cratera. Quando o magma irrompe a superfície, fragmenta-se em partículas minúsculas de cinza e rocha. Estas partículas transportam uma enorme carga elétrica e, ao colidirem, essa carga separa-se, resultando nas poderosas descargas. A segunda teoria explica os relâmpagos que se formam mais acima na coluna de cinzas. À medida que a coluna ascende na atmosfera, começam a formar-se cristais de gelo devido às baixas temperaturas em altitude. Ao colidirem com as partículas de cinza, estes cristais eletrizam-se, tal como acontece nas nuvens de trovoada comuns. Ou seja, a própria coluna vulcânica transforma-se numa gigantesca nuvem de tempestade. Embora estas teorias expliquem bem o panorama geral, muitos detalhes permanecem um enigma. Por exemplo, por que é que a intensidade destas trovoadas sujas varia tanto entre erupções? Quais são os parâmetros exatos, como a composição do magma, o tamanho das partículas de cinza ou a umidade do ar, que desempenham um papel crucial? O estudo dos relâmpagos vulcânicos não tem apenas interesse científico,
mas também prático. Ao analisá-los, os cientistas esperam aprender a prever melhor a potência e o perigo das erupções. Estes fenômenos criam imagens e vídeos épicos de erupções, com os relâmpagos a rasgarem as colunas de cinzas. Na vastidão dos gelos brancos da Antártida, existe um lugar que se assemelha a uma ferida na superfície da geleira. É conhecida como a Cascata de Sangue. Da extremidade da geleira Taylor, escorre um fluxo de água de um vermelho sangue intenso, criando um contraste chocante com o gelo imaculado. É um espetáculo simultaneamente arrepiante e hipnotizante. Mas, afinal, de onde vem este sangue? Durante muito tempo, este foi um grande mistério. Inicialmente, a teoria era que algas vermelhas davam a cor à água. Contudo, essa versão acabou por não se confirmar. A verdade, no entanto, revelou-se muito mais intrigante. Os cientistas descobriram que, sob a geleira Taylor, a uma profundidade de cerca de 400 metros, existe um lago subglacial. Este lago permaneceu isolado do mundo exterior e da luz solar por quase 2 milhões de anos. A água é extremamente salgada, o que impede o congelamento, e é altamente rica em ferro, que é dissolvido das rochas subjacentes. Neste ecossistema fechado, na escuridão total e sem oxigênio, sobrevivem micro-organismos únicos. Eles desenvolveram a capacidade de sobreviver utilizando sulfatos para respirar, em vez de oxigênio, e obtendo energia através da redução do ferro. O que acontece é que quando a água deste lago subglacial se infiltra pelas fissuras da geleira e chega à superfície, ocorre uma reação química. O ferro que estava dissolvido no ambiente anóxico, sem oxigênio, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, oxida-se instantaneamente, precipitando-se sob a forma de hidróxido de ferro, ou, em termos simples, ferrugem. É esta ferrugem que confere à água aquela cor vermelha espessa. Portanto, a cascata de sangue não é sangue, mas sim água enferrujada. Pois, no entanto, embora o mistério da cor tenha sido resolvido, o lago subglacial em si continua a ser um objeto de estudo singular. É uma espécie de cápsula do tempo que permite aos cientistas vislumbrar o passado da Terra e compreender como a vida consegue prosperar nas condições mais extremas. Esta é uma informação crucial para a busca de vida noutros planetas. O que é que o canto das baleias, o som de um motor a jato e a música dos Pink Floyd têm em comum? Tudo isto pode ser ouvido na aurora boreal. Sim, não ouviu mal. A aurora boreal é capaz de emitir sons. Durante muito tempo, os cientistas consideraram isto uma invenção, folclore dos povos do norte, ou meras alucinações auditivas. Afinal, a aurora boreal ocorre a mais de 100 quilômetros de altitude, num espaço praticamente sem ar. O som, pura e simplesmente, não consegue viajar de lá até a Terra. No entanto, os inúmeros testemunhos de pessoas que descreveram estalidos, assobios, estalos e até sons melódicos durante as auroras mais intensas obrigaram os investigadores a encarar o fenômeno com mais seriedade. Em 2012, cientistas finlandeses conseguiram finalmente provar que estes sons são reais e até determinar o local exato da sua origem. Descobriu-se que eles não nascem em grandes altitudes, mas sim muito perto da Terra, a apenas 70 a 100 metros acima da superfície. A hipótese que o explica é a seguinte: durante uma forte tempestade geomagnética, que é o que causa a aurora boreal, forma-se na atmosfera a chamada camada de inversão, onde o ar frio fica preso sob uma camada de ar quente. Nesta camada, acumulam-se cargas elétricas trazidas pelo vento solar. Quando ocorre um pico de luminosidade particularmente intenso na aurora, estas cargas começam a descarregar-se, produzindo sons audíveis, semelhantes aos estalidos da eletricidade estática. Esta teoria explica os estalidos e os assobios, mas o que dizer dos sons mais complexos e melódicos referidos por algumas testemunhas? Isso ainda permanece um mistério. Talvez os efeitos psicoacústicos desempenhem um papel,
onde o cérebro interpreta ruídos aleatórios como música, ou talvez estejamos a lidar com um fenômeno físico ainda por estudar. De qualquer forma, o mistério da aurora cantora ainda não está totalmente desvendado. Para fins de ilustração, podem ser utilizadas gravações de áudio dos supostos sons da aurora, com o vídeo da própria aurora em fundo. O norte da Venezuela, exatamente onde o rio Catatumbo encontra o lago Maracaibo, é palco do espetáculo de luz mais grandioso do planeta, os relâmpagos do Catatumbo. Praticamente todas as noites, durante até 260 noites por ano, uma tempestade contínua e implacável ruge no céu por cerca de 10 horas. Em apenas uma hora, podem ser registrados até 280 relâmpagos. No entanto, esta trovoada é quase sempre silenciosa. Isto acontece porque o fenômeno ocorre a uma altitude tão elevada que o som do trovão simplesmente não chega ao solo. Este fenômeno é tão estável que, durante os tempos coloniais, era utilizado como um farol natural para a navegação. Mas, o que causa esta atividade elétrica tão única e constante? Uma resposta exata ainda nos escapa, mas existe uma hipótese principal que conjuga as condições geográficas e climáticas ímpares desta região. Ventos alísios quentes e úmidos, provenientes do Mar do Caribe, chegam à planície de Maracaibo. Aí, eles chocam com o ar frio que desce das montanhas circundantes, a Cordilheira dos Andes. Este ar frio funciona como uma cunha, forçando o ar quente e úmido a subir abruptamente. Durante esta subida, o vapor de água condensa-se, formando nuvens de trovoada gigantescas, cujos picos podem alcançar 12 quilômetros de altura. Presume-se que o metano também desempenhe um papel crucial, libertado em grandes quantidades pelas terras baixas pantanosas e pelos campos petrolíferos do lago. Ao subir para a atmosfera, o metano pode aumentar a condutividade do ar, facilitando a formação de poderosas descargas elétricas. Embora este modelo explique muito, não explica tudo. Por exemplo, por que é que as tempestades se concentram especificamente sobre a foz do rio Catatumbo? E por que é que a intensidade dos relâmpagos varia com o tempo? Em 2010, os relâmpagos chegaram mesmo a desaparecer durante vários meses, causando pânico entre os habitantes locais, mas acabaram por regressar. Os relâmpagos do Catatumbo são um mecanismo natural extremamente complexo, onde a topografia, os ventos e a geoquímica se interligam. Estamos apenas a começar a desvendar o seu funcionamento. Visualmente, este bloco será ilustrado por vídeos time-lapse cativantes desta trovoada contínua e silenciosa sobre o lago Maracaibo. Nos oceanos, existem zonas que os marinheiros fazem questão de contornar. Falamos das ondas assassinas, ou mais formalmente, das ondas errantes. São vagas gigantescas e solitárias, cuja altura pode ser mais do dobro das ondas circundantes no momento em que surgem. Aparecem subitamente, como que do nada, e possuem um poder destrutivo avassalador. Durante muito tempo, foram tidas como meras lendas marítimas, invenções de marinheiros assustados. Os oceanólogos defendiam que, segundo a teoria linear das ondas, o aparecimento de tais gigantes era estatisticamente quase impossível. Contudo, em 1995, na plataforma petrolífera de Draupner, no Mar do Norte, um telêmetro laser registrou uma vaga com 26 metros de altura, enquanto as ondas restantes não ultrapassavam os 12 metros. Este evento tornou-se a prova irrefutável da sua existência. Desde então, as ondas errantes passaram a ser ativamente estudadas. No entanto, a sua natureza ainda não é totalmente compreendida. Não se tratam de tsunamis, que são provocados por sismos. Estas vagas nascem em alto mar, no oceano aberto. A principal teoria sugere que resultam de um fenômeno de interferência, a sobreposição de várias ondas comuns que, num determinado ponto, somam as suas energias. Contudo, a simples soma não basta para a formação destes monstros. Foram propostos modelos não lineares mais complexos, que demonstram que as ondas podem roubar energia umas às outras,
concentrando-a numa única vaga gigante. O seu aparecimento pode também ser facilitado por correntes fortes, que se movem contra as vagas geradas pelo vento, obrigando-as a ficar mais curtas e, consequentemente, mais altas. Apesar dos progressos na modelação, prever onde e quando surgirá a próxima onda assassina continua a ser impossível. Para Zobedio, permanecem um dos perigos mais sérios e imprevisíveis para a navegação. Atualmente, acredita-se que estas vagas terão estado na origem do naufrágio de muitos navios, que anteriormente foram dados como desaparecidos sob circunstâncias misteriosas. Como ilustração, podem ser utilizadas simulações computadorizadas da formação destas vagas assassinas e raras imagens reais captadas a bordo de navios. Existe algo no nosso sistema solar que viaje mais depressa que a luz? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, isso é impossível. No entanto, os astrônomos observam um fenômeno que, à primeira vista, parece violar esta lei fundamental. Falamos dos jatos superluminais. Jatos são feixes estreitos de plasma que são ejetados dos centros de galáxias ativas, onde se suspeita que existam buracos negros supermassivos. Estas correntes podem estender-se por centenas de milhares de anos-luz. Ao observarem os aglomerados de matéria nestes jatos, os astrônomos notaram algo surpreendente. Em alguns casos, estes aglomerados parecem mover-se a velocidades várias vezes superiores à velocidade da luz. Como é que isto é possível? Será que Einstein estava errado? Na verdade, trata-se de uma astuta ilusão de ótica. Ela surge porque o jato está orientado quase diretamente na nossa direção, em direção à Terra, e a matéria dentro dele move-se a uma velocidade próxima da luz. Imagine que um aglomerado de plasma está a voar na nossa direção. Ele emite luz. Enquanto essa luz viaja até nós, o próprio aglomerado também avança uma distância enorme, quase alcançando a sua própria luz. Como resultado, a luz da posição mais recente do aglomerado chega até nós quase em simultâneo com a luz da sua posição anterior. Para nós, observadores terrestres, parece que o aglomerado percorreu uma enorme distância transversal num período de tempo muito curto, o que cria a ilusão de velocidade superluminal. Este modelo, conhecido como o modelo de amplificação Doppler relativista, explica bem o facto da própria ilusão. No entanto, muitas perguntas permanecem. Qual é o mecanismo exato que acelera a matéria a velocidades tão inacreditáveis perto de um buraco negro? Como é que os jatos se mantêm tão estreitos e focados ao longo de centenas de milhares de anos-luz? Os jatos superluminais não são uma violação das leis da física, mas sim uma manifestação extrema dessas leis que ainda não compreendemos totalmente. Visualmente, é possível mostrar uma animação que explique esta ilusão de ótica do movimento superluminal, juntamente com imagens reais de galáxias com jatos gigantes, capturadas por radiotelescópios. Nos limites da nossa galáxia, a Via Láctea, os astrônomos fizeram uma descoberta peculiar. As estrelas na periferia giram à volta do centro galáctico à mesma velocidade que as estrelas localizadas mais perto do núcleo. Isto contradiz completamente as leis da mecânica celeste de Newton. Segundo estas leis, quanto mais distante um objeto estiver do centro de massa, mais lentamente ele deveria orbitar. É o mesmo princípio que faz com que Neptuno se mova à volta do Sol muito mais devagar do que Mercúrio. Se a galáxia fosse composta apenas por matéria visível, estrelas, gás e poeira, as estrelas mais exteriores já teriam sido arremessadas para o espaço intergaláctico há muito tempo. Mas elas permanecem lá. Para explicar este fenômeno, os astrofísicos tiveram de postular que a galáxia contém uma quantidade massiva de matéria invisível que gera gravidade adicional, mantendo assim as estrelas nas suas órbitas. A esta substância hipotética deram o nome de matéria escura. Estima-se que esta matéria componha cerca de 27% da massa-energia total do universo, enquanto a matéria bariônica, ou visível,
representa apenas cerca de 5%. O problema é que ninguém sabe o que é exatamente a matéria escura. Ela não emite, não absorve, nem reflete a luz. A sua única interação observável com o nosso mundo é através da gravidade. Foram propostos inúmeros candidatos para as partículas de matéria escura, desde os hipotéticos WIMPs e axions até buracos negros primordiais. Detetores subterrâneos gigantes estão a ser construídos em todo o mundo na esperança de capturar, pelo menos, uma destas partículas, mas até agora, sem sucesso. Existe também um ponto de vista alternativo, que sugere que a matéria escura não existe, e que o problema reside na necessidade de modificar as próprias leis da gravidade para escalas maiores. Contudo, esta teoria é menos aceite. O mistério da velocidade anômala de rotação das galáxias e a existência da matéria escura constituem um dos maiores desafios por resolver na física e cosmologia modernas. Para ilustrar, pode ser usado um gráfico da velocidade de rotação das galáxias, a esperada versus a observada, e um modelo 3D da galáxia, envolvida por um halo invisível de matéria escura. Em 1977, o astrônomo americano Jerry Ehman, enquanto trabalhava no radiotelescópio Big Ear, Grande Orelha, detetou algo que, até hoje, continua a agitar a imaginação dos entusiastas da vida extraterrestre. Ele descobriu um sinal de rádio de banda estreita e extremamente potente, com a duração exata de 72 segundos. O sinal vinha da direção da constelação de Sagitário. As suas características, uma banda de frequência muito estreita e uma intensidade elevadíssima, eram claramente distintas de qualquer fonte de ruído natural conhecida. Hermann ficou tão chocado que circulou os dados impressos com uma caneta vermelha e escreveu ao lado: "Uau!". Foi assim que este sinal entrou para a história. O que seria isto? O candidato ideal para um sinal artificial vindo de uma civilização extraterrestre. A sua frequência era de 1420 MHz, que é a frequência de emissão do hidrogênio neutro, o elemento mais abundante em todo o universo. Muitos cientistas acreditam que, se uma civilização inteligente quisesse enviar uma mensagem, escolheria precisamente esta frequência cósmica. O maior mistério do sinal Wow é que ele nunca mais se repetiu. Os astrônomos apontaram os seus telescópios para o mesmo ponto no céu inúmeras vezes, mas nunca detetaram nada. Isto deu origem a inúmeras teorias. Os céticos sugerem que pode ter sido um fenômeno natural raro, como a cintilação de um pulsar distante, ou até mesmo um sinal de rádio terrestre refletido por detritos espaciais. Em 2017, surgiu a teoria de que a fonte do sinal poderia ser uma nuvem de gás que envolvia um cometa que passava naquele exato momento pelo campo de visão do telescópio. No entanto, esta hipótese foi criticada, uma vez que os cometas não emitem radiação nestas frequências e com tamanha intensidade. Os defensores da hipótese da inteligência extraterrestre sugerem que poderia ter sido um potente sinal direcionado, um verdadeiro farol alienígena, e que o telescópio simplesmente estava no lugar certo, à hora certa, para o captar. O sinal Wow permanece o candidato mais forte a uma transmissão extraterrestre artificial em toda a história, e é um lembrete vívido de que, talvez, não estejamos sozinhos no universo. Como ilustração, podemos usar essa famosa impressão com a inscrição Wow e uma animação do funcionamento do radiotelescópio. O que acontece com a nossa consciência no momento da morte? Esta é uma pergunta que assombra a humanidade há milênios. Embora a ciência ainda não consiga dar uma resposta definitiva, ela tem investigado um fenômeno que pode, talvez, levantar um pouco o véu do mistério. As experiências de quase-morte, ou EQM. Trata-se do relato de pessoas que estiveram em estado de morte clínica, mas foram reanimadas. Os seus testemunhos são surpreendentemente semelhantes, independentemente da cultura, religião ou idade. Muitos descrevem a sensação de sair do próprio corpo, vendo-se a si mesmos de fora,
observando os médicos a trabalhar. Depois, segue-se o movimento através de um túnel escuro, no fim do qual surge uma luz brilhante. A sensação é de uma paz, amor e aceitação total. Há encontros com parentes falecidos ou com seres luminosos, e, em seguida, o regresso ao corpo físico, muitas vezes contra a sua própria vontade. Como é que a ciência explica estas experiências? Existem várias hipóteses fisiológicas. Uma delas associa-as à hipóxia, a privação de oxigênio no cérebro. A falta de oxigênio pode provocar alucinações, incluindo a chamada visão em túnel. Outra teoria aponta para a libertação de endorfinas e outros neurotransmissores que geram uma intensa sensação de euforia e paz. Alguns investigadores sugerem que isto está relacionado com uma atividade específica em certas áreas do cérebro, como o lobo temporal. No entanto, todas estas teorias explicam apenas elementos isolados da ZQM, mas não conseguem dar conta do fenômeno na sua totalidade. É particularmente difícil explicar os casos em que as pessoas, em estado de morte clínica e sem qualquer atividade cerebral detetável, conseguiram descrever em detalhe o que se passava na sala de operações, que instrumentos os médicos usavam e sobre o que falavam. Estas, que são chamadas de experiências fora do corpo com informação verificada, constituem o maior desafio para qualquer explicação puramente materialista. Serão as EQM apenas uma complexa alucinação pré-morte? O último fogo de artifício de um cérebro a apagar-se? Ou será que estamos realmente a ter um vislumbre rápido para lá dos limites da nossa realidade física? A ciência continua à procura da resposta. O 30º e último fenômeno da nossa lista é, talvez, o enigma mais fundamental de todos: a própria vida. Como é que, há 4.000 milhões de anos, na jovem e inanimada Terra, a primeira célula viva surgiu a partir de compostos químicos inorgânicos, água, metano e amoníaco? Este processo é conhecido como a biogênese. Os cientistas fizeram progressos significativos na compreensão de etapas específicas deste processo. O famoso experimento de Miller-Urey, realizado em 1952, demonstrou que as moléculas simples, quando expostas a descargas elétricas que simulavam raios, podiam formar aminoácidos de forma espontânea, os blocos de construção das proteínas. Mais tarde, foi provado que também se podiam formar nucleótidos, os blocos do ADN e do ARN. Existe a hipótese do mundo de ARN, que sugere que a primeira forma de vida não era uma célula complexa com ADN, mas sim uma molécula de ARN simples, capaz tanto de armazenar informação genética como de catalisar reações químicas. No entanto, a maior lacuna no nosso conhecimento reside na transição da química orgânica complexa para a vida propriamente dita. Como é que estes blocos se uniram para formar o primeiro sistema autorreplicador? Como surgiu o código genético? Como se formou a primeira membrana celular, separando a célula do ambiente externo? Este é um salto gigantesco em complexidade que, até hoje, não conseguimos explicar nem reproduzir em laboratório. Alguns cientistas defendem que a vida não terá surgido num charco quente, como sugerido por Darwin, mas sim em condições extremas. Por exemplo, junto a fontes hidrotermais subaquáticas, os fumadores negros, locais ricos em energia e compostos químicos. Existe também a hipótese da panspermia, segundo a qual a vida foi trazida para a Terra do espaço através de meteoritos. Contudo, isto apenas desloca a questão como para outro lugar. O mistério da origem da vida não é apenas um problema científico, é uma questão sobre o nosso próprio lugar no universo. Foi um acidente, uma confluência única de circunstâncias? Ou será que a vida é uma fase inevitável da evolução da matéria, destinada a surgir onde existam condições adequadas? Ainda não temos a resposta. Pode-se mostrar aqui uma animação que ilustra as fases da evolução química.
das moléculas simples até a protocélula hipotética. Chegamos ao fim desta jornada pelos 30 recantos mais misteriosos do nosso mundo e do nosso universo, desde os relâmpagos globulares, que parecem ter vida própria, até a matéria escura, que compõe a maior parte do cosmos. Das pedras que rastejam no Vale da Morte ao misterioso zumbido que enlouquece aqueles que o ouvem. Vimos que o nosso planeta e o universo estão repletos de segredos que desafiam as mentes mais brilhantes da humanidade. E isso é, na verdade, maravilhoso, porque cada enigma por resolver não é um sinal da fraqueza da ciência, mas sim um ponto crucial para o seu futuro crescimento. É a promessa de novas e incríveis descobertas que, quem sabe, podem alterar radicalmente a nossa compreensão da realidade. O mundo não é tão simples quanto por vezes imaginamos. É mais complexo, mais espantoso e muito mais fascinante. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se ele vos fez pensar e despertou a vossa curiosidade, por favor, deixem um gosto e subscrevam o canal, para não perderem futuras viagens ao mundo do desconhecido. E agora, uma pergunta para vocês. Qual destes 30 fenômenos vos impressionou mais? Talvez vocês, ou alguém que conheçam, já tenham presenciado algo inexplicável. Partilhem a vossa história nos comentários. Será muito interessante ler. Até breve.